Quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia. Você que pode dizer amém? Amém. Toma seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bom, amados, a nossa Bíblia, ela é dividida em duas grandes partes: Antigo e Novo Testamento. Só que nós temos o que chamamos de subdivisões: 4 no Antigo e 4 no Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é dividido em leis, escritos ou históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Dentre os profetas nós temos aqueles que nós denominamos de profetas maiores e profetas menores. Nós denominamos assim não pelo nível de importância ou pelo nível de relevância que cada um tem. Até porque para Deus Isaías tem a mesma importância do que Amós. Para Deus Jeremias tem a mesma importância do que Obadias, e assim sucessivamente. Nós denominamos profetas maiores e menores pela quantidade de capítulo que contém cada livro que cada um escreveu. Até porque não é por causa da relevância, até porque o mesmo sangue que é derramado pela vida do pregador é derramado pela vida do obreiro. Deus ama o obreiro da mesma forma que ama o profeta. Deus ama o profeta da mesma forma que ama o presbítero. Pois a graça de Deus é o que nos nivela. Deus não olha como o homem olha. Deus não vê como o homem vê. E diz a Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas. Então a graça de Deus nos nivela. Como também Paulo vai dizer: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas João Batista dá um grito e diz: eu os batizo com água, mas tem um que os batizará com fogo. E olha ele aí, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. De fato, todo aquele crente, todo cristão que quer viver uma vida de obediência e de santidade a Deus, é necessário e fundamental e dispensável que conheça as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, como diz o salmista, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não adianta eu pregar se eu pregar apagado. Não adianta eu cantar se eu não tiver a luz e cantar apagado. Não adianta eu dirigir culto se eu dirigir apagado. O crente ele não peca para aprender. O crente ele não erra para aprender. O crente aprende para não errar. Como o próprio salmista Davi vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa ideia que o mundo tenta colocar na nossa mente, de que quanto mais eu erro, mais eu aprendo, para nós não cabe. Nós precisamos aprender para que não venhamos pecar. A palavra de Deus, ela tem 4 bases: criação, queda, redenção e glorificação. O salmista também vai dizer: como poderá o jovem permanecer puro o seu caminho? Ele diz: observando a palavra de Deus. É verdade que nem todos que conhecem praticam, mas todos aqueles que praticam conhecem, porque o conhecimento antecede a prática. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu me liberto. Como Jesus também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele também diz: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, certamente sereis livres. Por fim, quando nós olhamos para o Novo Testamento, ele é dividido em evangelhos, livro histórico, que é o livro do Atos dos Apóstolos, onde conta a história da igreja primitiva. Nós temos as epístolas paulinas e gerais, e por fim nós temos o livro da revelação, ou o livro da profecia, que é o livro do Apocalipse. As epístolas paulinas, como o próprio nome sugere, foram escritas por Paulo, tratando de uma comunidade, de uma igreja em específico. Então os irmãos, pegando a Bíblia, vai ver que ele escreveu a Éfeso, aos Colossenses, aos Filipenses, aos Romanos, mas ele também escreve a indivíduo, a Timóteo, a Tito
a Filemão. Filemão não é uma igreja, Filemão é uma pessoa. Já as epístolas gerais, elas tratam da igreja como um todo. Então trata de temas doutrinários. Por exemplo, João trata acerca do pecado e a remissão através do sangue de Cristo, apresentando Cristo como se ele fosse o nosso advogado. Ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, não vá embora da igreja, não entrega o cargo, porque Jesus o justo, ele é o fiel advogado. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós temos os evangelhos que nós chamamos de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E nós temos um evangelho mais apartado, mais diferente dos demais, que é o evangelho de João. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos, nós denominamos ele como o evangelho da ação, porque desde o primeiro capítulo até o capítulo 16, Cristo está operando. Cristo está o que, irmãos? Operando. Cristo está operando. Desde o capítulo 1 até o último capítulo. O último evangelho a ser escrito é o evangelho de João, escrito em Éfeso. Por que foi o último evangelho a ser escrito? Se não, vejamos. Cristo está no alto da cruz. Ele olha para João, o único discípulo que fica. Ele diz: a partir de hoje, Maria será a sua mãe. Então perceba que Cristo dá uma ordem para João. A ordem é: cuide de Maria. Então por que João foi o último a escrever o seu evangelho? Porque alguns vão dizer que ao longo da sua trajetória, ele ficou debaixo dessa ordem, cuidando de Maria, até que ela viesse a falecer. Então ele escreveu os evangelhos, sua carta e Apocalipse. Perceba que durante essa trajetória ele está no anonimato, ele não aparece, mas ele está debaixo de uma ordem. Porque muito mais vale eu estar debaixo de uma ordem e obediência, e estar no oculto, do que estar em evidência e ser mais um desobediente diante de Deus. Quando nós olhamos para o evangelho de João, eu digo que esse evangelho é o evangelho do eu sou. E aqui vale um adendo. Eu não sei se há no nosso meio algum novo convertido. Caso haja, eu sugiro, isso não é uma regra, mas eu sugiro que você comece a leitura das Sagradas Escrituras pelos evangelhos, porque eu costumo dizer que os evangelhos é o ponto de convergência da Bíblia. Então todo o Antigo Testamento aponta para o que está escrito nos evangelhos, e de Atos até Apocalipse é apenas testificação do que ocorre nos evangelhos. Voltando para João, ele começa apresentando Cristo de várias formas ao decorrer dos capítulos. Então no capítulo 1, Cristo é o verbo. No capítulo 2, Cristo é aquele que transforma água em vinho. No capítulo 3, Cristo é o unigênito Filho de Deus. No capítulo 4, Cristo é a fonte de água da vida. Quando nós chegamos no capítulo 6, como é que Cristo se apresenta? Alguns vão dizer que existiu uma multidão de aproximadamente 20 mil pessoas. Cristo está pregando, mas as horas já são avançadas. Alguém olha e diz: despede essa multidão para que eles encontrem alimento no meio do caminho. Só que o nosso Deus, ele não se preocupa com o homem apenas no aspecto espiritual, mas também no aspecto físico e material. Ele diz: não, de nenhuma forma. Ele olha para André e diz: o que nós temos aí para dar de alimentar, para dar de comer para essa multidão? Ele diz: nós não temos nada a não ser algum pouco de dinheiro, mas o que é isso para essa multidão? E dizia o texto: Jesus perguntava isso ao seu discípulo a fim de o experimentar, porque já sabia o que devia fazer. Só que no meio desse embrulho, André olha para o seu redor e vê um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele apresenta o menino a Cristo e ele diz: Jesus, tem um menino aqui que ele só tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa grande multidão? É gente que não tem, é gente que não carrega nada, mas diminui aquele que tem. Olha para cá, é gente que não tem, mas diminui aquele que tem. Só que o nosso Deus é lindo, porque quem disse que Deus depende de quantidade
quantidade para fazer. Quem disse que Deus depende de muitas coisas para fazer? Ele diz, traz para cá. Por quê? Porque na sua visão, André, é pouco, mas na minha mão, esses 5 pães e 2 peixinhos será o recurso necessário que eu irei usar para alimentar essa grande multidão. A palavra que eu libero para alguém nessa quarta-feira é o seguinte: se você tem um pouco de fé, é isso que Deus vai usar. Se você tem um pouco de unção, é isso que Deus vai usar. Se você tem 5 pães, é o que Deus vai usar. Se você só tem 2 peixinhos, é o que Deus vai usar. Deus não depende de quantidade. Ele está perguntando: você está disposto a colocar na minha mão o que você tem aí, irmão? Glória a Deus. A Bíblia também não diz o nome desse menino. A Bíblia não diz o nome desse menino, porque quando Deus decide usar alguém, Deus não depende do nome dessa pessoa. Se não, vejamos, alguém aqui sabe me dizer qual é o nome da mãe de Sansão? A Bíblia não diz, mas ela gerou o principal juiz de Israel. Alguém aqui pode me dizer o nome da menina que deu a informação para Naamã ser curado? A Bíblia não diz, mas foi através dela que Naamã alcançou o milagre. Alguém aqui pode me dizer, alguém já está pegando o nome desse menino? A Bíblia não cita, porque mais importante do que eu ter meu nome evidenciado é ter algo carregando dentro do meu ser. O problema é que tem muita gente que briga por nome, briga por estar em evidência. Se a foto dele não estiver no banner, ele não vem, ele não coopera. Se ele não estiver de frente, ele não vai. Alguém que levanta a voz e diz: eu funciono, eu faço acontecer. Alguém olha para Jeremias e diz: você é pequeno, você não pode. Mas Deus brada no coração de Jeremias e diz: se prepara, porque ainda moço te levantarei, Israel, como profeta. Deus não depende de estatura para usar alguém. Esse é apenas um menino. Davi era apenas um menino. Talvez você chegou aqui e está dizendo: eu não tenho recurso, Senhor, eu sou tão pequeno. Mas é isso que Deus está dizendo: ei, meu filho, a minha graça vai te alcançar, porque Deus é especialista em usar quem não é. Deus é especialista em confundir aquele que se acha sábio. A matemática de Deus é matemática diferente do homem. Para Deus, aquele que tem muito tem pouco. Para Deus, aquele que está sorrindo está triste. Para Deus, aquele que chegou primeiro é o último, e aquele que chegou por último é o primeiro. E nós estamos vivendo em uma era onde as pessoas estão se relacionando não por comunhão, mas por conveniência. As pessoas querem o que você pode oferecer, não o que você é de fato. Nós estamos vivendo num tempo onde a palavra de Deus está sendo substituída por livros de autoajuda, onde pastores estão sendo substituídos por coaches. Só que no meio desse rosco todo e no meio desses problemas todos, Deus ainda tem os seus remanescentes que não tem nome, não tem estatura, mas está disponível para ser usado na obra de Deus. Você está disponível aí, meu irmão? Você está disponível nessa quarta-feira? Aleluia! Glória a Deus! Fazendo uma conjectura, imagina aquele menino chegando na sua casa, seus pais dizendo: cadê os 5 pães e 2 peixinhos que eu mandei você comprar? E ele dizendo: pois é, eu estava vindo com 5 pães e 2 peixinhos, mas no meio do caminho eu encontrei um homem. Esse homem estava cercado por uma grande multidão. Eu vinha no meio do caminho e eu encontrei com Jesus. E aí que os 5 pães e 2 peixinhos ficaram para trás. Você não pegou isso aqui? Todo aquele que encontra com Cristo precisa deixar algo para trás,
Paulo deixou o diploma, Abraão deixou a casa, sua terra, porque ele entendeu uma coisa: eu prefiro deixar tudo para trás, eu prefiro deixar o meu passado para trás, o que eu tenho para trás, e me disponibilizar para o novo, para a promessa que Deus tem na minha vida. É Deus olhando para Abraão e dizendo: Abraão, eu tenho um propósito, uma promessa na tua vida, só que com bagagem não dá, a bagagem precisa ficar da porta da igreja para fora. Ele está dizendo: você está disposto? Eu estou. Então toma a tua cruz, renuncia-se a si mesmo e siga-me. Toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Cristo pega, dá graças, multiplica e alimenta aquela multidão. Ele dá uma ordem para os seus discípulos: passem para outra margem. E ele se aparta. Enquanto os discípulos estão remando, bate um vento, bate uma tempestade, de uma tal forma, irmãos, que eles remavam, faziam força, mas nem sequer saíam do lugar. Até que alguém olha para o horizonte e parece ver um vulto. Até que Pedro toma a palavra e diz: Senhor, se é tu mesmo, me mande ter contigo. Jesus olha e diz: pode vir, Simão Pedro. Olha o que o texto diz. Então Pedro, olhando para Cristo, saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Seus pés estavam firmes enquanto ele olhava para Cristo. Só que o versículo abaixo diz: mas Pedro, olhando para as circunstâncias, olhando para os problemas e para as dificuldades, seus pés começaram a afundar. Perceba, enquanto o cristão está olhando para Cristo, se cumpre Salmos 91: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Mas quando o cristão desliga o seu olhar de Cristo e começa a olhar para a negatividade, para os problemas, não posso, não consigo, ele começa a afundar. E aí o diabo começa a aplaudir e começa a dizer: tá vendo aí, eu disse que esse negócio de ser crente, de obedecer pastor, de obedecer a palavra, não daria certo. Olha você aí, mais uma vez afundando, mais uma vez caindo, mais uma vez a tua família afundando. E o diabo só está olhando para Pedro e dizendo: tá afundando, tá afundando, tá afundando. Mas antes que o diabo dê a última palavra de derrota na vida de Pedro, diz o texto: mas Cristo, estendendo a mão para Pedro, o tomou e o ergueu. Nessa quarta-feira, uma palavra profética: se até hoje o diabo viu tua vida afundar, se até hoje o diabo viu teu ministério afundar, se até hoje o diabo viu tua família afundar, ele terá que ver a mão de Jesus Cristo e no teu encontro te sustentando e dizendo para você o que ele disse para Elias: levanta, come e bebe, porque muito grande, Elias, é a tua caminhada. Você recebe essa palavra: muito grande é a tua caminhada, levanta, come e bebe. A mão do Senhor está estendida nessa tarde para a tua vida. Isso daqui é significativo. Espírito Santo. Por que é significativo? Porque que Cristo estende a mão para Pedro. Em João 6 ele estende a mão para Pedro. Atos capítulo 3, o texto vai dizer que João e Pedro estavam subindo ao templo para orar. Para o que, irmãos? Eles encontram na porta formosa um coxo que estava ali há muito tempo. Ele diz: me dá ouro e prata. Até que Pedro e João tomam a palavra e diz: não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, isso te dou. Agora olha o texto: e Pedro, estendendo a mão para o coxo, o levantou. João 6, Cristo estende a mão para Pedro. Atos 3, Pedro estende a mão para o coxo. Vamos lá? João 6, Cristo estende a mão para Pedro. Atos 3, Pedro estende a mão para o coxo. Porque só dá valor a uma mão estendida quem um dia precisou de uma. O problema é que nós estamos vivendo numa época onde as pessoas se julgam ser santarronas.
onde as pessoas acham que as outras não precisam de perdão. O problema é que nós recebemos o perdão de Cristo. Aquele que poderia nos apontar, estendeu a mão. Se aquele que poderia nos apontar estendeu a mão, quem somos nós para apontarmos o erro de alguém? Hein, querido? Se Cristo Jesus estendeu a mão para você, foi porque Ele te levantou para hoje, no século 21, você estender a mão para tua filha, para o teu filho, para tua mãe, para o teu pai, para o teu esposo, até para aquele patrão que te persegue. Chegar amanhã, não discute não, chega lá e diz: receba a paz do Senhor. Você não está aqui, receba a paz do Senhor, porque outrora eu estava perdido, outrora eu estava distante, como ovelha desarrigada, mas a graça de Deus, diz Romanos, superabundou, e aquele que poderia me julgar estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus, aleluia. Quando Ele chega, eu sinto a presença de Deus. Quando Eles chegam na outra margem, quem está lá, irmãos? A bendita da multidão, a mesma multidão que se alimentou, que experimentou do milagre da multiplicação. Só que agora o negócio é diferente. Por que o negócio é diferente? Porque Cristo está pregando, e alguém no meio da multidão brada e diz: quando que vai ter pão e peixe novamente? Pão e peixe, está quase na hora da mesa apostólica e nada de pão e peixe. Eu quero pão e peixe. Palavra, deixa para outro dia. Eu não vim aqui escutar palavra, eu vim aqui receber milagre. Apenas isso. Palavra, deixa para outro dia. Eu quero pão e peixe. E nada. Cristo está pregando, alguém se irrita na multidão e diz: muito duro esse discurso. E eles começam a ir embora. Só que Cristo olha para os discípulos e diz: vocês também não querem ir embora, não? Todos ficam quietos. Só que Pedro levanta a voz e diz o que está escrito em João 6,68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. O problema dessa multidão é que eles têm maturidade para receber milagre, mas não tem maturidade para receber ensino. É gente que está em busca de movimento. Mas, irmãos, nem todo movimento é sinal da presença de Deus. Mas todo aquele que sente a presença de Deus não consegue ficar parado. É por isso que tem gente que já chega aqui chorando, que já chega levantando a mão, que já dá para o joelho e se quebranta. É gente que grita, é gente que salta, porque Ele diz: eu não preciso que o culto comece para começar a glorificar. Eu já trago meu culto da minha casa. Eu não preciso de porta aberta, muito menos de chave de carro. Eu entendi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e isso já é suficiente para eu rasgar meu coração e dar glória, da glória, da glória, da glória, da glória para Deus. Você que é grato pelo sacrifício, faz alguma coisa, irmãos. Pode ser hoje o teu último culto, então eleva o nível da tua adoração. Eu entendi uma coisa, que a excelência do culto é definida pelo nível da intimidade. Então, se você é íntimo, eleva a excelência do teu culto. Foi escrito, tem hinos, tem músicas que diz para onde, não, diz para quem, diz para quem, porque onde revela localidade, ambiente, geografia, só que para quem é indivíduo, presença. A presença de Deus, ela não está restrita a uma localidade, a um ambiente. Jesus disse: se tiver 2 ou 3 no meu nome, não importa se é em casa, se é na igreja, se é no trabalho. Alguém já está entendendo? Não é restrito não, irmãos. Você pode estar no mais profundo abismo, diz o salmista, ali o Senhor está. Você pode estar elevado ao céu, diz o salmista, ali o Senhor também estará. Não é o ambiente, é a presença
presença que está no ambiente. Vou de novo, não é o ambiente, mas a presença que está no ambiente. A presença de Jesus muda o ambiente. Festa sem Jesus é velório, mas velório que tem Jesus pode ter começado como velório, mas terminará como festa, porque a presença de Jesus, ela muda o ambiente. Na presença de Jesus, a alegria, a tristeza salta de alegria. Na presença de Jesus, o fraco se torna forte. Na presença de Jesus, aquele que não é passa a ser, e aquele que se acha muito ele abate. A presença de Jesus faz a diferença no ambiente. Glória a Deus. Que nunca falte a presença de Jesus na sua vida. Talvez seus amigos, sua família te abandonou. Talvez os apoios, os recursos que você tanto confiou, eles se foram. Mas que nunca falte na sua vida a presença de Jesus. A presença de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que Pedro está dizendo é que Jesus é suficiente. Ele está revelando para nós a suficiência de Cristo, que Cristo é suficiente em sua vida. O que Pedro está revelando para nós é algo que nós chamamos de prioridade. Aleluia. As nossas escolhas revelam as nossas prioridades. Todas as vezes que nós vemos, redobre a sua atenção e aqui finalizo. Todas as vezes que nós vemos céu e terra na mesma frase na Bíblia, o céu sempre vem primeiro. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Criou Deus os céus e a terra. Gênesis 2, e assim foram concluídos os céus e a terra. 2 Crônicas 7. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Chega Jesus no Novo Testamento, olha para os discípulos e diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas dessa terra, deste mundo, vos serão acrescentadas. O problema é que tem gente que quer receber coisas do céu, mas prioriza as coisas da terra. Eu te convido nessa noite a mudar as suas prioridades, porque mudando as suas prioridades, Deus fará você viver o extraordinário do céu para a tua vida. João, capítulo 1. Eu não sei se os irmãos vão se recordar, mas no início da mensagem eu disse que em cada capítulo de João, Cristo se revela de uma forma diferente. Eu só vou me ater o capítulo 1. O capítulo 1, Cristo é revelado como verbo. O que o verbo faz? Qual é a função de um verbo numa frase? O verbo ali dá sentido e revelação. A função de um verbo numa frase é dar sentido e revelar ação. Imagina a seguinte frase: essa noite eu prego. Essa noite eu prego. Aonde está o verbo aqui? Prego, de pregar. Eu prego, tu pregas, nós pregamos, nós pregaremos. Tira o verbo dessa frase. Olha como ela não perde o sentido. Essa noite eu. Só vai entender quem estiver ligado. Essa noite eu. Ela perde o sentido porque quem está ouvindo não sabe o que você vai fazer. É assim a vida sem Cristo. É como uma frase sem o verbo, sem sentido algum. Segundo, o verbo em revelação. Essa noite eu prego. Pregar é uma ação. Cantar é uma ação. Ofertar é uma ação. Tira a ação. Tira o verbo dessa frase. Essa noite eu.
essa noite eu não faço nada porque não tenho verbo na frase. Aí vem Jesus, olha para os discípulos e diz: parabéns, vocês expulsaram demônios, parabéns, vocês curaram os enfermos, parabéns, vocês oraram e pessoas receberam o poder de Deus. Mas não empina muito o nariz não, porque sem mim nada podereis. Você não está aqui, não. Nada podereis fazer. E digo mais, Jesus é a razão do fazer, do ser e do existir. Jesus é a razão do fazer, do ser e do existir. Se faço, faço por causa dele. Se sou, sou por causa dele. Se vivo, vivo por causa dele. Como Paulo também vai dizer aos Romanos: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu encerro aqui. Não levante uma, mas levante as suas mãos em nome de Jesus. Você pode pregar muito, você pode saber muito, você pode adorar muito, você pode levar muito, mas se o verbo não for contigo, tua vida não tem sentido, e sem ele tu não faz nada. Nós somos apenas o pó da terra. É ele quem enche, é ele quem usa, é ele quem salva, é ele quem faz, é ele quem renova. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. E se você reconhece isso, glorifique e exalte o nome do Senhor. Enche essa casa de glória, enche essa casa de glória,